Continuando com as explicações do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, sobre o significado mais profundo e místico do que acontece conosco e no mundo no dia sagrado do Shabat. E aqui ele estava nos explicando que existem duas categorias espirituais, duas posturas espirituais de um Yehudi, uma chamada Yaakov e a outra chamada Israel. Ambos são nomes do terceiro patriarca. Originalmente ele se chamava apenas Yaakov, e num determinado momento nos conta a Torá, vem Deus e acrescenta um novo nome a ele, ou modifica o seu nome, passando a chamar-se Israel. Mas como nós observamos, mesmo depois desse episódio, na Torá nós encontramos outras vezes onde ele é chamado novamente de Yaakov, pelo nome antigo, e só depois de Israel. Então, de acordo com a explicação cabalística, na verdade, Yaakov e Israel indicam dois nomes distintos de duas categorias espirituais diferentes. Às vezes, Yaakov estava no seu nível básico de espiritualidade, que leva o nome Yaakov. Quando a gente explicou o significado disso, a letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama, que chega até o Ekev, até o calcanhar, tornozelo, isso significa que o trabalho de Yaakov é atrair luz divina para o plano terrestre. Em contraste com isso, existe aquela categoria mais elevada, onde se encontram as almas em determinados momentos especiais, em momentos de elevação, de ascensão, e essa categoria é chamada Israel. Como dissemos, Israel tem as palavras Lirosh dentro da sua composição de letras. Lirosh significa para mim a cabeça, ou seja, isso indica um nível superior, mais elevado. E aqui basicamente ele começou a nos explicar como que nos 6 dias de semana o nosso nível espiritual está associado, ou ele personifica a categoria de Yaakov, e somente no dia do Shabat, quando o mundo todo sofre uma elevação, a nossa alma tem uma ascensão. Então nesse dia de Shabat nós nos tornamos Israel, nós podemos chegar ao nível espiritual mais elevado, a categoria mais alta chamada Israel. Ele associou isso com um versículo bíblico nas profecias de Bilam: Lo hibit aven be Yaakov, Deus não verá iniquidade em Yaakov, velo ra'a amal be Israel, e não verá esforço em Israel. E aqui nós estamos explicando o significado mais profundo desse versículo. Lo hibit aven be Yaakov, Deus não verá iniquidade em Yaakov. Ou seja, a primeira parte do versículo que se refere àquela categoria mais básica, inferior, de espiritualidade, chamada Yaakov, ou seja, um Yehudi que se encontra nesse nível, ele ainda tem que lutar contra a iniquidade, ele tem que lutar e combater pensamentos ruins, pecaminosos, pensamentos fúteis, etc. Um Yehudi nessa categoria, ele ainda não está tão elevado, tão espiritualizado, ele está muito preso ao plano terrestre, ele não consegue se desvincular do lado corpóreo materialista da sua existência. É isso que predomina, é isso que prevalece. E para ele conseguir se elevar na hora da reza, por exemplo, se concentrando, meditando na grandeza de Deus, contemplando a majestade divina, para ele isso é muito difícil. Ele é invadido por pensamentos fúteis, ou às vezes pensamentos de ordem material, preocupações com os negócios, com o trabalho e outras coisas mais. Por isso ele precisa de uma ajuda divina. E de fato vem essa ajuda divina, porque caso contrário ele não conseguiria manter a sua espiritualidade e elevar-se no seu nível dentro da hora, do momento da oração, nos 6 dias de semana. Por isso é necessário essa ajuda divina, que Lo hibit aven be Yaakov, Deus não vê, não permite que se veja iniquidade dentro de Yaakov. Mas de qualquer forma ele nos explicou que o Yehudi, quando se encontra nessa categoria espiritual chamada Yaakov, então tudo em termos espirituais exige dele toda elevação, toda
todo o trabalho espiritual dele vem à custa de muito esforço, de muito empenho. A sequência do versículo diz: Lorá amal be Israel, que Deus não vê esforço, como se dispensa, não é necessário esforço em Israel, naquele Yehudi que está na categoria mais alta de Israel. Mas isso já subentende que na categoria de Yaakov, sim, é necessário amal, esforço, empenho, yegiá, suor, né? Porque uma vez que... Por que é necessário todo esse esforço? Como a gente falou aqui no próprio nome Yaakov, as letras hebraicas. Yud, a primeira letra, indica também a primeira letra do tetragrama do nome de Deus. Indica a divindade. E o papel de Yaakov é atrair e trazer divindade, espiritualidade para o Ekev, até para o calcanhar e tornozelo. Ou seja, atrair revelação divina para o plano terrestre, para a matéria, que a matéria fique imbuída de luz divina. Isso absolutamente não é algo fácil, né? Quando nós olhamos para o mundo com os nossos 5 sentidos, a gente percebe o mundo apenas no seu lado físico, palpável, o lado concreto. Nós não vemos, não ouvimos, não cheiramos, não percebemos o abstrato, o espiritual e muito menos o divino. Por isso, permear a matéria de espiritualidade absolutamente não é uma tarefa simples, é uma coisa muito complexa, porque no nosso mundo, pés no chão, mas o que a gente vê, o que a gente sente, não só com os nossos pés, mas com os nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso raciocínio, o que atrai o nosso coração, é apenas o lado físico, corpóreo, material. Por isso, o trabalho espiritual de Yaakov vem à custa de muito esforço, porque uma vez que o seu trabalho consiste em fazer desse plano terrestre uma morada para Deus no plano inferior, em outras palavras, atrair divindade para dentro da matéria, então isso é algo que envolve muito esforço, depende de muito empenho. Esse Yehudi que está na categoria de Yaakov, ele vai ter que lutar contra a Sitra Achra, contra as forças do mal, contra o lado oposto e contrário à santidade, visando transformá-lo para Kedushá, convertê-lo e transformá-lo para a santidade. E nós sabemos, mudar pessoas não é fácil, e mudar qualquer coisa não é fácil. E aqui se fala de uma transformação, converter o mal em bem, a matéria em espiritual, transformar a escuridão espiritual em luz. Então, por isso, é dito que esse trabalho, essa missão de Yaakov é chamada de trabalho, porque envolve muito esforço e muito empenho. Porque, como nós dissemos, uma vez que aqui esse trabalho envolve uma transformação, uma metamorfose, transformar a matéria em espiritualidade, converter o material físico em divino. Então, toda vez que nós temos que mudar algo, transformar algo, né, retirar algo da sua essência básica, original, anterior, e transformar em algo novo, isso se é que é possível, exige muito esforço, muito trabalho, muito empenho. Por isso também esse serviço espiritual de transformar a escuridão em luz, a escuridão espiritual, a ausência de revelação divina, trazer à tona a luz que se manifeste. Então isso envolve uma mudança essencial no mundo, né, envolvendo a matéria, etc. Por isso é chamado de trabalho e esforço. Por isso também todo o nosso serviço de cumprimento das mitzvot, através das quais nós transformamos as coisas materiais, as coisas inferiores, em luz espiritual. Como nós falamos que a maioria das mitzvot é cumprida através ou dos nossos órgãos físicos ou através de objetos materiais. Enfim, as mitzvot envolvem na sua prática uma interação com o campo, com o mundo físico, terrestre e material. E isso ocorre para que a gente possa, as mitzvot representam a vontade divina, elas atraem uma luz divina, para que a gente possa atrair luz divina sobre o plano físico, terrestre e material. Para isso que nós cumprimos as mitzvot.
Por isso ele nos diz que esse serviço, esse trabalho de cumprimento das mitzvot, que visa transformar o físico material em espiritual e trazer a luz divina, isso é chamado de trabalho e esforço, assim como também a própria oração, como nós vamos ver. Particularmente a reza que nós fazemos nos dias da semana, então é chamada também de avodah shebelev, o trabalho, o serviço com o coração, porque isso também exige trabalho, esforço, empenho por parte da pessoa, como ele vai nos explicar adiante, o Alter Rebbe. E ele prossegue nos dizendo de forma mais específica, ele vai começar agora a descrever o tamanho do esforço, por assim dizer, ou o grau de empenho, o nível de esforço que é necessário por parte da pessoa, ou por parte daquele Yehudi que se encontra na categoria de Yaakov, aquele Yehudi que tem como missão atrair o Yud até o Ekev, atrair a luz divina para o plano material. Então ele descreve o quanto de esforço isso requer, o quanto é necessário. Esse esforço, quando ele se faz necessário, nos 6 dias de trabalho da semana. Uma vez que a Torá nos diz, assim como a Torá nos prescreve descansar no Shabat, antes disso a Torá nos fala, 6 dias você irá trabalhar. Mas ele nos explica aqui que o nosso trabalho nos 6 dias da semana não é apenas o trabalho material, não é apenas os negócios, a parnussa, o sustento. Não, aqui ele nos fala em termos espirituais, existe também o trabalho a ser feito no plano espiritual. Então, quando a Torá nos prescreve 6 dias você irá trabalhar, significa que também devemos trabalhar a nossa espiritualidade nos 6 dias da semana. Ou seja, como al derech mashal melachot gashmiim, assim como os trabalhos físicos materiais, particularmente aqueles que envolviam a agricultura, quando na época bíblica toda a fonte de Parnassá, a fonte de sustento das pessoas, da maioria vinha da terra, não é? do fruto, do produto da terra. Então, assim como no trabalho da terra, existem os trabalhos de Achoresh, Azorea, Akotzer, existe o trabalho de arar e cultivar a terra, depois de semear, de plantar, de irrigar, e etc., até poder chegar no trabalho de colher, mas existem várias etapas, e todas elas trabalhosas, diversos tipos de trabalhos, que fazemos nos 6 dias da semana. Mas assim como existe isso no plano terrestre material, ele nos fala que o mesmo se aplica também no plano espiritual. Existe o trabalho espiritual, que se lá no trabalho terrestre se espera, se exige da pessoa esforço físico, para arar, cultivar, semear, plantar, colher, da mesma forma, no sentido espiritual, existem diferentes funções, existem diferentes etapas no trabalho espiritual que também exigem da pessoa esforço, não um esforço físico, mas um esforço espiritual. Kahu be'avodat Hashem bitfilah, e esse trabalho, esse serviço a Deus, particularmente nos 6 dias da semana, ele se expressa, ele está presente na nossa oração. Como nós falamos que a oração é chamada de serviço, de trabalho com o coração. Mas esse trabalho, se a oração é um momento de elevação, de trabalho espiritual, trabalhar sobre si mesmo, trabalhar para moldar o seu caráter, trabalhar para cultivar sua espiritualidade, trabalhar para energizar sua alma. Aqui também existem diversas etapas nesse trabalho. Tzarich liot bechinat avodah zu, bigiat hanefesh, bigiat basar. E esse trabalho não é feito rápida e facilmente, não, ele exige muito esforço e muito empenho por parte da pessoa. Por isso é chamado de um trabalho. E assim ocorre nos 6 dias da semana que a Torá fala, você vai trabalhar no sentido espiritual também, trabalhar sobre sua alma, sobre a sua espiritualidade, e um tipo de trabalho que envolve e exige por parte da pessoa muito empenho e muito esforço. Então, assim ocorre no plano espiritual também, quando nós falamos que esse trabalho se refere especialmente à nossa oração, que esse é o momento de trabalhar sobre si para refinar
a sua alma, a sua pessoa. Então, nesses 6 dias da semana, a pessoa tem que fazer esse trabalho espiritual com muito afinco e muito esforço.